Ele foi o deputado apontado pela Assembleia Legislativa que mais apresentou proposituras em 2013. Proposituras são indicações, são projetos, são requerimentos. Edivaldo Souza, jornalista da TV Gazeta, o homem do vozeirão e do Gazeta Alerta, é nosso convidado para um bate-papo sobre política, sobre sociedade, os desejos do povo, como ele tem ouvido a voz das ruas, as manifestações. Edivaldo Souza, muito boa noite. Muito boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, Edivaldo. Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Campeão de proposituras, um homem que veio do jornalismo, que conhece muito bem os anseios da sociedade, Edivaldo, mas que tem se demonstrado também um político de causas, como Sim. a causa das pessoas que moram nos bairros que não têm regularização fundiária, como Caladinho, você abraçou essa causa. A causa daqueles que usam transporte coletivo, por exemplo, você propôs, e falta, pelo que eu estou sabendo, apenas a sanção do governador Tião Viana na sua lei que institui o Vale Troco, entre outras ações. Mas eu queria iniciar essa entrevista, Edivaldo, falando sobre as proposituras. Como é que você recebeu essa notícia de ser o deputado mais atuante nessa questão tão importante que é a atividade parlamentar? Olha, primeiro eu quero cumprimentar a você que está em casa, aos meus amigos, às minhas amigas, aos meus senhores, às minhas senhoras, como eu digo todos os dias, quando estou apresentando o Gazeta Alerta. E falar da minha satisfação, do meu prazer estar aqui dando essa entrevista para você. Muito embora participe e trabalhe, preste serviço aqui, essa é a 4ª entrevista que eu dou a você no meu 4º ano de mandato. O que significa dizer que em nenhum momento estou sendo privilegiado nessa bancada. Verdade. O que eu tiver de perguntar, pode me perguntar, sem nenhum problema. Eu acho importante o seguinte, as indicações, as proposituras, sejam elas quais forem, os projetos, as indicações, os requerimentos, isso aí faz parte do mandato parlamentar. Eu apresentei 75 indicações. Aí há quem diga o seguinte, isso aí já é a bobagem. Pois, eu ouvi, eu sei que você vai dizer. Já é a bobagem. Tem gente que diz assim, a indicação não vale tanto quanto um projeto. Depende. Por exemplo, tem gente que diz isso. Regularização do Caladinho. Indicação de Edivaldo Souza. Conversei com o governador, ele foi sensível à causa, abraçou a causa junto comigo, regularizou-se o Caladinho 565 famílias. Até porque, deixa eu explicar, Edivaldo, para quem está em casa, nenhum deputado, nenhum parlamentar, vereador pode apresentar um projeto que onere os cofres públicos em alguma situação. Então, se ele apresenta como indicação, ele pode apresentar qualquer tipo de benfeitoria, de benefício à população. Fica mais fácil a abertura de um diálogo. Com certeza. De um diálogo. Caladinho, Jorge Lavocar, bairro Jorge Lavocar, Montanhês, Boa União, bairro da Glória, todas as indicações dentro desse processo de regularização fundiária foram feitas por mim. Foram feitas por mim. Agora dizer que indica, a indicação é besteira. Besteira coisa nenhuma. Qual é a besteira maior? Uma indicação para beneficiar 565 famílias ou um projeto de lei, que o nome é pomposo, projeto de lei, dando um título de cidadão acriano? É uma questão de... Claro. Indicação vai beneficiar muito. Isso é uma questão de lógica, amigo. Eu trato política com seriedade. Quando assumi, eu já dizia na oportunidade, faria um mandato propositivo, voltado para os mais pobres, que os mais pobres aqui precisam do apoio dos políticos. Quem está no bem bom não precisa. Nós temos problemas graves aqui. Temos problemas graves de saneamento, temos problemas graves de moradia, temos problemas graves de ocupação irregular. Nós somos um estado pobre, nós vivemos basicamente de repasse do FPE e nós temos que dizer isso para a comunidade. Eu não fui para a Assembleia, graças a Deus, graças ao voto que me foi otorgado pelos mais pobres, principalmente, pela classe média também, para fazer um mandato propositivo, diferente. Ou aquela história de blá, 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 blá todo dia na tribuna, aquilo rende alguma coisa. Você, Edivaldo, como é que analisa esse teu primeiro mandato? Você está começando agora o último ano do teu primeiro mandato. Eu adquiri muita experiência. Muita experiência. Porque quem é besta na Assembleia não se cria. É bom que se diga isso. Ali não é um convento. Tem algum deputado besta, Edivaldo, ainda hoje? Não tem o mais besta deputado não existe. O mais besta, ele belisca azulejo com luva de boxe. Não é deputado não, é qualquer político. Porque você aprende na marra. Você
verifica, faz uma avaliação do ambiente que tu está, ou então você é engolido. Você automaticamente é engolido e você não se sobressai na política. O que falarem diferente de mim é pura abobrinha, pura aleivosia. Ainda falando das indicações, você colocou algumas coisas importantes, Edivaldo. Quais são as indicações mais importantes que você apresentou? Instalação de um caixa eletrônico do Banco do Brasil no conjunto universitário. Uma comunidade de mais de 5 mil pessoas não tinha um caixa eletrônico. Indicação minha. Indicação ao governador propondo a criação da delegacia do idoso. E o governador já me garantiu que tão logo esses concursados sejam chamados, essa delegacia de crimes contra o idoso será instalada. A parte de regulação fundiária. Mais de 10 bairros foram reivindicação minha. Reivindicação não, aqui tinha um requerimento ao Detran. Eu quis saber como é que o Detran funciona. Eu quero saber das questões das multas, da instalação dos radares. Eu quis um levantamento geral que ninguém nunca mexeu com isso. Aliás, inclusive propôs a chamada na própria Assembleia, a convocação da doutora Savana, dos gestores do Detran. Não, eu não convoquei a doutora Savana, eu apenas fiz o pedido de informações. É bom que se diga aqui que ela gentilmente respondeu esse pedido de informações. Apresentou todas as informações. Estou analisando um calhamaço de documentos, inclusive todos os processos licitatórios, todas as informações, para a partir daí, eu com responsabilidade de deputado, sem brincadeira, emitir um juízo de valor. A partir daí, eu vou dizer o que existe ou não. Mas vamos falar de uma coisa que é polêmica. Você é contra os radares, Edivaldo? Eu acho que os radares, da forma que alguns são instalados ou estavam instalados enquanto instrumento de pegadinha, sou contra, porque vira apenas ganha dinheiro para o Estado. Para o Estado. É fácil, eu compro 700 milhões de radar, ou então eu faço a alocação de 700 milhões, uma hipótese. E com 700 milhões eu arrecado 1 bilhão e 200. É lucrativo, é lucrativo. Agora, do ponto de vista de evitar acidentes, é plenamente viável. Agora tem que saber como esses radares serão instalados dentro do que se propõe a lei. Muito bem. Outra questão importante, Edivaldo, que foi debatida exaustivamente nos últimos dias e que no finalzinho, no apagar das luzes da Assembleia Legislativa foi aprovada, foi apresentada inclusive, foi a proposta do plano de carreira dos policiais civis. Você, sim, inclusive, se manifestou a respeito disso. Como é que você viu essa situação? Como é que você enxerga a situação toda, já que você lida no dia a dia com a questão da segurança no Gazeta Alerta e no teu próprio mandato? Eu às vezes, fico me perguntando por que a gente passa boa parte do ano sem aprovar projeto, mas com requerimentos, com indicações, e deixa tudo para cima da hora. Tudo chega em cima da hora. Inclusive dificultando aquilo que se chama de análise do material que é enviado. Você me pergunta sobre os policiais civis. Você não teve tempo de analisar o projeto? Não tive tempo de analisar. E os policiais civis, eles conversaram com os deputados e disseram de forma enfática, não votem isso. É prejudicial para a nossa categoria do jeito que esse projeto está posto. Moral da história. Chegou-se a um acordo. Eu estou dizendo isso aqui pela primeira vez em público, isso aqui. É bom que se diga isso. Chegou-se à conclusão, não vamos votar esse projeto. Foi o tempo que eu ia até onde se toma cafezinho na Assembleia, não, Copa. Tomar o café quando voltei, opa, vamos votar hoje. Sabe que hora era isso? 11h30 da noite. E eu já tinha ido falar com os policiais civis, dizendo, não se preocupem, não vai ser nada votado. Eu, Edivaldo Souza, tinha ido lá. Como é que eu vou ter cara de ir para o plenário votar algo que eu disse aos policiais civis que não seria votado? Que homem sou eu? Que cidadão sou eu? Porque antes de ser político eu sou cidadão, eu sou pai de família. E por que foi colocado na pauta mesmo depois desse acordo de que não seria votado? O que é que o Jânio Quadros dizia? Forças ocultas. Pronto, respondi a tua pergunta. Muito bem. Edivaldo, sobre as emendas impositivas, tema também que gerou uma série de debates acalorados, deputados se levantando, criou-se aquele grupo dos rebeldes da própria base. E aí, Edivaldo? Eu acho que não existe grupo de rebelde, não existe bloco, não existe nada na Assembleia. Existe o que... É só para inglês ver? Não, existe 2, 3, 4, 5 ou 6 deputados, homens que pensam diferente. Eu penso diferente de muita coisa.
E eu não tenho a obrigação de pensar igual às outras pessoas. Não tenho. O meu mandato foi conquistado pela força do voto do povo. Ao povo eu devo satisfações. Ao povo eu devo satisfações. A questão das emendas impositivas. Ora. Cada deputado tem direito a R$100 mil por mês. Nós estamos no 4º ano. Não foi nada liberado até agora. Aí você pode me perguntar, suas emendas foram alocadas para onde? Você sabe para onde eu coloquei minhas emendas? O deputado sempre coloca para entidades com fins públicos que fazem o serviço social. Coloquei emendas para aquela Casa Amigo do Peito, onde recebe as pessoas com câncer. De mama. Coloquei para aquele outro grupo que mexe com crianças que têm problemas mentais. Enfim, eu aloquei minhas emendas todas desse jeito. Não recebi nada. Quer dizer, você fica dependendo da figura do poder público, da figura do Estado para liberação de emenda. E pode dizer, esses caras querem fazer esquema. Esquema de quê? O cara que diz parlamentares o cara que diz que um parlamentar vai fazer esquema com 100 mil é um imbecil. Até porque quem libera é o governo. É o governo. É um imbecil. É um imbecil. Ora, quer dizer que para a gente dar uma margem de manobra no orçamento do Estado de 30%, todos os deputados são bonzinhos. O Estado tem uma margem de manobra de 30%. O governador mexe aonde ele quiser e faz a manobra com esse dinheiro, alocando em outras pastas. Quando o deputado ele reivindica algo que legalmente ele pode utilizar, não, esses caras, eu vejo as coisas, e nas coisas não são bem assim, mas eu acredito que o governador Tião Viana, com quem tem uma relação respeitosa, cortês, ele vai liberar essas emendas este ano. Eu acredito nisso. Vocês estão pedindo 200 mil, Edivaldo, de emendas? Até onde eu sei é R$100 mil. 100 mil reais, mas chegou-se a pleitear 200 mil. Chegou-se a pleitear. Na política tem muita conversa. Na política tem... Porque a política, às vezes, eu fico lendo, e eu sou jornalista, algumas coisas que saem, eu digo, escreveu, passou longe. Eu estou nas reuniões. Passou longe do que foi conversado. Muito longe. Muito longe. E muita especulação. Muita especulação que passam longe. Outras passam próximo também. Vou dar uma paradinha para o intervalo, eu volto no próximo bloco com Edivaldo Souza. Vamos falar de outros temas polêmicos também, como, por exemplo, candidaturas de secretários de Estado. Edivaldo também fala sobre isso. E outros temas daqui a pouco no Gazeta Entrevista. Até já.